você cresceu. Agora, olha, não quer nem saber, vai chegar lá. Você convida alguém para vir para a igreja, tem que ir para a direita, para a esquerda, tem uma padaria azul, irmãos. Não precisa falar nada disso com o camarada que ele vai chegar lá. Isso é fato. Bem, é bom estarmos aqui. Eu estava sentado ali, o sentimento que eu tenho, eu acredito que a maioria de nós aqui somos pastores. E como pastores, nós lideramos, nós temos experiências, nós temos vivências. Encontrei o pastor Lissério, apesar de, com certeza, nós já nos vimos algumas vezes, mas nós frequentamos o mesmo acampamento todos os anos. Eu vou falar um pouco sobre isso também. E a gente fica com um acúmulo de coisas para falar quando chega num momento como esse, porque estamos falando para pessoas que estão na frente. E tamanha responsabilidade nós temos, porque eu vou começar com uma coisa que eu quero já desconstruir aqui, e muito importante, para você ver o tamanho da nossa responsabilidade. Quero convidar você a vir. Fica você. Pedir a sua ajuda aí. Olha para ele aqui, por favor, nesse instante. Eu vou pedir para que ele tire o óculos. Sentiu dor? Doeu? Tirar o óculos? Vocês acham que ele sentiu dor quando tirou o óculos? Não. Sentiu. Ok. Óculos é uma coisa que ele coloca óculos. Agora tira o óculos. Isso é carne. Carne, o homem dá, o homem tira. Tira o olho direito. Dentro. O olho direito. Consegue? Se tentar, vai doer. Vocês acham que vai doer? Se tentar, ele vai até tentar, irmão. Não precisa tentar, não, tá? Se tentar, vai doer. Ele vai conseguir. Por quê? O olho nasceu com ele. Isso é ministério. Carro, o homem te dá, o homem tira. Ministério, quem te dá é o Senhor. Aleluia. Eu queria só nesse momento falar para você, antes de concluir, é porque eu não estou falando com ninguém que tem carro. Eu estou falando com pessoas que têm ministério. Amém. Você lembra de ter falado para o teu olho olhar hoje? Vocês acham que ele precisou falar para o olho? O olho começa a olhar. O olho olhou naturalmente. Ministério é isso também. Ministério é isso que a gente faz naturalmente. Nós só precisamos brigar. Nós só precisamos de obediência para a carne. Por que muitas vezes, pastor Rogério, por que muitas vezes, pastores, nós simplesmente começamos a fazer as coisas, começamos a produzir e ninguém nos mandou fazer nada. Simplesmente nós fazemos porque aquele ali é o nosso oxigênio, aquilo ali é a nossa vida. Você vai ver irmãs aí que cuidam de crianças e não estão ocupando a direção do departamento infantil da igreja, mas elas não precisam, porque elas sendo diretora ou não sendo diretora, elas cuidam de crianças porque isso é o ministério dela. Então a diferença de cargo para o ministério é que cargo nós precisamos obedecer, ministério não. Ministério a gente não precisa obedecer, ministério é uma coisa que a gente faz naturalmente, é a nossa vida, é o nosso dia a dia. Amém. Então, quando nós estamos aqui hoje reunidos, nós estamos diante de uma situação porque nós lidamos com pessoas o tempo todo. E muitas vezes você tem que mandar as pessoas fazerem as coisas, é ou é? Porque na verdade elas têm cargo. Mas quando você encontrar pessoas que têm ministério, você vai ver que essas pessoas vão produzir naturalmente. A primeira coisa que eu quero deixar para você nessa noite, guarda isso. Eu sou pastor há 34 anos. Eu sou ex-militar, funcionário público militar, quando Deus me chamou para me largar tudo e abraçar o campo missionário. Difícil, né? Você fez concurso, não tinha carreira, de repente Deus te chama e manda você largar tudo, e foi assim que eu fiz. Posso falar uma coisa para você? Nunca me faltou nada. Amém. O nome do meu banco não
Santo André. O nome do meu banco não é Itaú. O nome do meu banco não é o Banco do Brasil, nem o Bradesco. Meu banco é BC, é Banco Celestial. Lá não tem crise, e eles estão sempre entrando em contato comigo de um jeito para falar, ó, já está na conta. Porque até se trabalhar um pouquinho a mais, ele paga o extra. E se tem uma coisa boa, é que Deus paga o extra, muito bem pago. Deus não fica devendo nada a ninguém. Toma cuidado, se você não estiver sendo muito abençoado, você tem que prestar atenção se você realmente está trabalhando. Porque Ele também é justo. Tem muita gente que está na igreja, mas tem muitos que são a igreja. Essa vai ser a grande diferença. Eu queria mostrar para vocês um vídeo. Eu não sei, pastor Rogério, se vai ser possível, aquele microfone vai ser importante ser ali para ouvir aquela musiquinha. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo. Ao assistir esse vídeo, nós vamos fazer uma dinâmica rapidamente. Eu preciso que você participe dessa dinâmica, porque tem um pouco a ver com aquilo que nós vamos apresentar e precisamos para essa noite aqui. É um videozinho que fala de um acontecimento, tá? Eu sou palestrante, eu dou palestra, dou treinamento de liderança, e eu uso sempre esse vídeo. Hoje, especialmente, mesmo não sendo um treinamento de liderança, eu decidi usar para nos ajudar. Olha. Presta atenção. Eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria que vocês me dessem fazer, portanto que todos participem, pelo menos o caso de todos. Vamos apontar para as coisas que nós observamos nesse vídeo, tá? Um de cada vez. Vamos lá. Algumas coisas que nós observamos nesse vídeo. Oi? Um menino começou a trabalhar sozinho. Ok. Eu vou ver mais uma coisa parecida que eu vou puxar. O obstáculo apareceu antes do menino prestar atenção, porque havia algo ali impedindo. Então, deixa eu falar rapidamente. Nós observamos ali que nós tínhamos um obstáculo. Qual era o obstáculo? Esse obstáculo estava causando o quê? Uma obstrução. Estava impedindo o quê? Que o fluxo, o trânsito continuasse.
Então, muitas vezes, nós precisamos entender que nós temos, no decorrer da nossa vida, alguns troncos na nossa frente, alguns obstáculos, não sabemos quais são. São nomes diferentes. Naquele caso era um tronco de árvore. Eu não sei na sua vida qual é o obstáculo que está impedindo não somente de você prosseguir, mas da sua família ou de pessoas próximas a você, ou até mesmo da sua igreja prosseguir. E aí, você observa que nesse exato momento, um garoto, ele está olhando aquela situação e ele resolve tomar uma atitude. Primeira coisa que eu quero falar, nós aqui, para nós de igreja, todos, irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos é tomar atitude. Nós não podemos deixar que as coisas fiquem, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós precisamos perceber que algumas coisas vão acontecer e que vai requerer da gente uma atitude. Uma atitude. O que muda essa situação? Tem uma frase que diz o seguinte, que a insatisfação gera mudança. Mas é importante que você entenda que não basta ficar insatisfeito, porque pessoas insatisfeitas apenas viram murmuração. Fica um montão de gente insatisfeita na igreja. A grande pergunta é, o que você está fazendo para melhorar essa situação? Quando alguém me conta um problema na igreja, eu falo assim, mas o que você tem como sugestão? O que você faria se você estivesse no meu lugar? Hein, pastor? Pastor, faz isso. Quando uma ovelha sua, um liderado seu, ficar te confrontando para você resolver alguns problemas, você chega para ele e fala assim, então me faz o seguinte, se você estivesse no meu lugar, que atitude você tomaria com esse irmão que você está querendo condenar? Porque é muito fácil jogar a bola na nossa mão, né, pastor? E querer que a gente arremesse e deixa a gente na furada e ele vai para a praia. E a gente fica lá no sufoco, vivendo a nossa luta. O nego só jogando seta na gente. É ou não é? Então a primeira coisa que ele percebeu é que ele tinha uma árvore. Essa árvore era um obstáculo. Eu não sei qual é o obstáculo do seu ministério, da sua igreja. Eu não sei qual é o obstáculo que está impedindo que a sua vida financeira avance. Qual é o obstáculo que está impedindo da sua vida emocional, da sua vida sentimental, da sua vida matrimonial, do seu... qualquer área da sua vida, do seu negócio avançar. Para de ficar olhando para os obstáculos. Você precisa, na verdade, olhar para os seus objetivos. Qual é o seu objetivo? Gente, nós quando chegamos como pastores, não tem... eu não acredito que um pastor quer ver a sua igreja vazia. Todo pastor quer ver a sua igreja cheia, é ou não é? O pastor ele fica lá sentado lá na frente, ele chega sorrindo, ele vê pessoas chegando na igreja. É normal. É normal. A gente se sente mal quando a gente está numa viagem e fica sabendo que a igreja está vazia. Porque a gente quer ver a igreja funcionando sem a nossa presença também. Mas outra coisa que vocês observaram nesse vídeo. Me ajuda aí, gente. Outra coisa. Tem muita coisa aí, gente. União. A união. A união. A atitude daquele garoto provocou o quê? Uma mobilização. E aí, irmãos, perceba bem uma coisa. Às vezes só precisa de uma pessoa para que uma coisa aconteça. Quando vocês puderem, eu sei que a maioria de vocês já deve ter estudado, mas se não fez, faça. Estude a história dos grandes avivamentos. Irmãos, os grandes avivamentos não começaram com 10 pessoas. Os grandes avivamentos começaram com uma pessoa. E eu vou falar para você onde é que estava essa pessoa. Ei, eu vou falar para você aonde estava essa pessoa. Na história dos avivamentos, a maioria dos avivamentos começaram com pessoas que estavam no santuário da igreja. Amém. Presta atenção. Você acha que deveria começar ali, né? Sim, talvez ela seria o mais ideal, seria mais bonito até falar, né? O avivamento não, irmãos. Joelhos dobrados incendeiam o púlpito da igreja. Amém. Eu conheço a história de um pastor muito orgulhoso. Daqui a pouco eu vou ler o texto da Bíblia, para você imagine, embasar o que eu estou querendo te falar aqui. Ó, eu conheço a história de um pastor muito orgulhoso, pastor jovem. Ele chegou na igreja e a igreja tinha 200 membros.
No domingo seguinte, já tinha 250 pessoas lá. E no outro domingo, já tinha, na verdade, 400 pessoas. A igreja crescia numa velocidade violenta. E a igreja cresceu e ele pregava muito bem. Todo mundo ia lá assistir o pastor pregar. Até que um diácono chegou para o pastor e falou assim: pastor, o senhor percebeu que um montão de gente de longe vem assistir o senhor pregar e a irmã Zira, ela sai na hora que o senhor vai pregar? Ela nunca escuta o senhor pregando. É mesmo? Eu vou observar. Ele foi pregar, a igreja lotada, chegando gente, e ele viu aquela irmã, pegou a Bíblia fora, mandou mensagem e foi embora. Ei, que coisa! Todo mundo vem de longe, até teólogos, pastores, alunos de seminário, vem me ouvir pregar, e essa irmã, olha que ousadia, ela sai na hora que eu vou pregar, deixa comer. No outro domingo, aí ele passou 2 domingos observando isso. Irmãozinha, por favor, sim senhor pastor, eu queria falar com a senhora uma coisa. Irmão, toda vez que eu vou pregar, um montão de gente vem me ouvir pregar, mas toda vez que eu vou pregar, a senhora sai. E outras pessoas observaram. Não, irmã, deixa eu terminar. Irmão, eu queria pedir uma coisa. Irmã, a partir de hoje, eu quero que a irmã fique e me escute pregar. Eu quero ver a irmã no santuário. Você bota a irmã ir para casa? Que isso? Não, mas só isso. Tá bom, senhor pastor, pessoa. Irmã, ela ficou. No outro domingo, já não chegou os visitantes. No outro domingo, além de não chegar os visitantes, alguns irmãos começaram a voltar. No outro domingo, 70 pessoas não vieram à igreja. Aí o pastor já sentiu 70 pessoas. Irmãos, daqui a pouco ele foi ver, a igreja estava com 130 pessoas. A igreja já estava com 600, 800 pessoas. Aí uma pessoa falou assim: pastor, você já percebeu que tem um mês que a igreja só está ficando vazia direto? E ele falou assim: e aí tem um mês que essa irmã está ouvindo a minha mensagem. Aí ele ficou incomodado. Ele foi lá e falou assim: irmãozinho, aconteceu alguma coisa. Eu estou curioso. O que é, pastor? Sim, senhor. É porque quando eu falei para a irmã ficar aqui, a irmã queria falar alguma coisa, eu não deixei a irmã falar. O que era? Não, pastor, é que eu não ia para casa, não. Eu saía e ficava lá atrás do púlpito até o senhor terminar a mensagem. Eu estava orando pelo Senhor. Irmãos, os grandes equipamentos começaram com pessoas que estavam no culto. Esse garoto que vai agora descer, olhou para aquela árvore, ele é uma pessoa decidida. E nós também precisamos ser decididos. Precisamos ser pessoas de atitude. A gente precisa parar de ficar chorando, achando que a nossa igreja não cresce, porque ninguém quer nada com Jesus. Muitas vezes nós estamos precisando mudar a estratégia, o foco, quem sabe mudar o horário do culto. Você vai entender o que eu vou falar agora. Um pastor estava reclamando muito da reunião que as irmãs não vinham para a reunião das mulheres, irmãos. Aí ele falou assim: pastor Douglas, eu fui dar treinamento da igreja dele. Aí ele reunia as mulheres às quintas-feiras. Só que quarta-feira já tinha culto, pastor. Aí os maridos começaram a encrencar: poxa, você foi para a igreja quarta, quinta-feira também? Aí o pessoal não encrenca. Aí começaram a voltar. Aí ele conversou comigo, bateu um papo, eu falei assim: pastor, quantas irmãs vêm? Ah, vem 12. E o ideal? O ideal é mais 30. Pessoal, como é que você não traz a reunião na quarta-feira? Qual o tempo que você leva reunindo na quinta? 1 hora de reunião. Faz uma reunião 1 hora na quarta, um pouquinho antes do culto. Irmãos, ele fez, explodiu. Uma mudança. Quem está entendendo? Uma mudança. Às vezes a gente tem que estar aberto a mudanças. Há coisas que não tem nada a ver com pecado, não vai mudar a Bíblia. É só uma questão de estratégia. Você quer ver uma coisa? Quem estudou física aqui sabe o que eu estou falando. Tem coisas que você não levanta a mão, tem que usar uma alavanca. Aí você fala: uma alavanca muda tudo. Tem uma coisinha, uma pequena atitude, um pequeno horário, mudança de dia, já vai mudar muita coisa na sua igreja.
Não é que a pessoa não quer nada, é porque você precisa mexer na estratégia, talvez orar mais, jejuar mais, eu não sei. Aquele garoto que desceu, ele sozinho iria empurrar aquela árvore. Irmãos, aquele garoto sozinho ia tirar aquela árvore daquele lugar. Mas ele, sozinho não, né? Mas ele foi o exemplo. Amém. Chamamos aquilo de influência. Liderança é a capacidade de influenciar pessoas a fazer coisas que eu sozinho não vou fazer. Amém? Amém. E ele foi lá. Aprenda uma coisa: nós precisamos liderar pelo exemplo. Assista o filme Invictus. Eu não vou mostrar hoje aqui o vídeo, mas assista o filme Invictus. Quando o Rogério topar, e vocês toparem também, em algum momento, se vocês quiserem, a gente marca um grande treinamento de liderança aqui, pastor. Me comprometo, eu venho aqui, eu tenho material. Eu fui palestrante da Transpetro, eu dou treinamento em empresas, e eu estou falando com vocês com conteúdo. Eu vou falar sobre determinados focos. Você tem que trazer os membros da igreja, porque a gente vai mexer na cabeça da galera para mostrar que não é o pastor que tem que trabalhar sozinho. E muitas vezes a igreja, ela não trabalha porque o pastor trabalha. E no pastor trabalha não é porque ele é ruim, não. É porque na verdade ele acha que ele precisa fazer tudo. O bom líder não é aquele que faz tudo para todo mundo. O bom líder não é aquele que trabalha para as pessoas, é aquele que trabalha com as pessoas. E aí você vai perceber, tanto que você hoje prega, mas no começo tu não pregava bem. Mas alguém te deu oportunidade. E você foi pregando, não foi? Assim é que faz liderança. Então o que acontece? Nós temos que liderar pelo exemplo. Sabe quem falou isso? Foi um cara que o Nelson Mandela entrevistou. Nelson Mandela foi o presidente da África do Sul. E ele perguntou para o líder dos Rangers: como é que é a sua filosofia de liderança? Sabe o que ele falou? Eu tento liderar pelo exemplo. Pastor, tu quer que o teu povo dizime? Você tem que vir aqui dizimar. As pessoas nunca veem você dizimando, como é que você quer que a irmã dizime? Pastor, hoje tem a era do Pix. Essa era do Pix é muito interessante. Nessa era do Pix, você mesmo nem coloca o envelope, porque ninguém viu você colocando o envelope, porque você já fez o Pix, mas você tem que colocar o envelope, as pessoas têm que ver você colocando o envelope, porque você vai entender se a pessoa que colocou o envelope. Quem está entendendo? É pelo exemplo. Na hora de cantar, todo mundo tem medo, você fica sentado. Quem está entendendo? Amém. Eu não estou falando só para pastor, não, para qualquer líder. O exemplo vai fazer com que as pessoas saiam do lugar onde elas estão. E aí aquele garoto, ele foi lá mexer a árvore, não foi? O que aconteceu? Aconteceu? Outros vieram. Pode ter certeza. Lança a mão parado. Encara essa guerra aí, que você não vai ficar sozinho. Amém. Aleluia. Mas as pessoas vão olhar para você. Glória a Deus. E fala mais uma coisa que você viu aí que é legal nesse vídeo. Tem uma coisa nesse vídeo que acho que todo mundo percebeu. Foi já no finalzinho. Vou falar sobre isso aí. Não, vou falar sobre isso. Os policiais estavam dormindo. Pressupõe-se que quem deveria tomar aquela atitude eram as autoridades, concorda? Meu querido, nem sempre vai ser. Na ausência de um líder, vai sempre nascer um outro líder. Aí você precisa cuidar para não perder a tua vaga, tá? Vou falar uma coisa para você. Eu tenho uma escola de capelania, eu formo capelães no Brasil todo, mas eu sou professor da Florida Leadership University. É uma universidade que fica na Flórida. Todos os anos eu viajo para os Estados Unidos, eu dou aula de capelania em várias partes dos Estados Unidos. Agora dia 11 eu estou em Orlando, dia 18 eu estou em Dallas, e no dia 25 eu estou em Connecticut, falando treinamento de liderança. Eu formo capelães do mundo todo por uma universidade. Sabe como é que foi que eu cheguei lá? Sabe como é que foi? Porque eu estava em Vila Valqueire, andando com um amigo meu que era capelão da Polícia Militar, que na ocasião era capitão
Ele falou assim: Douglas, eu não posso dar aula de capelania, eu vou estar numa viagem, uma missão, você poderia ir no meu lugar? Eu nunca tinha dado aula de capelania, mas eu como pastor já tinha feito um trabalho de capelania no hospital. E no seminário, na estrutura teológica eclesiástica batista, nós já temos uma formação de capelania automática por causa da influência dos americanos. Então é uma coisa normal para a gente. Eu falei assim: a capelania já é fácil. Você pode dar aula. Irmãos, eu poderia ter falado o que para ele? Não, eu nunca dei aula. Cuidado, filho, de oportunidade de careca. Passou, tu não pega mais. Às vezes você está orando para Deus te abençoar, aí Deus bota na tua frente e você joga fora. Encara. Você precisa ter um cachorro vira-lata raivoso querendo morder tua canela. Senão tu vai ficar parado. Por que Deus não deixa a gente sem problemas? Vem, pastor. Por que Deus não deixa a gente sem problemas? Sabe por quê? Senão tu vai dormir. Quando você tem problema, dificuldade, é joelho, é jejum, é monte, coração. É assim. Uma coisa é você orar pelo café, gente. Outra coisa é você orar por um filho que está com uma enfermidade como ela. Café não fala assim: abençoa o café. Peraí, o filho está com enfermidade como ela. Você sim, abençoa meu filho. Para com isso. Agora é a hora do clamor. Quando o povo saiu de Israel, eles foram parar lá em Piaiote. Piaiote significa beco sem saída. E detalhe, do lado tinha os canibais. Não tinha saída, tinha canibal, o mar na frente, só que resta o quê? Clamar. O povo começou a clamar a Deus. Porque quando você está no fundo do poço, no fundo do poço, só tem um lugar para olhar, é para cima. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí eu queria falar para você que esse garotinho foi olhar e fez o que a gente achava que quem tinha que fazer era quem? Os policiais. Meu irmão, ele não foi dar aula, pediu para me dar aula. A minha primeira aluna foi a Baby Consuelo. Era uma galera de Niterói. Eles gostaram de mim, me contrataram, comecei a dar aula pelo Brasil todo. Eu já fiz capelania na China, capelania empresarial no Dubai, já fui pela Junta de Missões Mundiais da Denominação, fazer capelania por desastre no Haiti, República Dominicana e Colômbia. E como eu trabalho com missionários americanos, eu fui parar nos Estados Unidos fazendo capelania. Por causa de um sim que eu tenho. Amém. Por causa de uma oportunidade que eu aproveitei. Quem está entendendo? Amém. Tem hora que é fácil fugir, queridos. Tem hora que é fácil fugir. Vamos comprar um negócio na igreja. Aí você sabe que tem aquele irmão que vai bancar, tu fica quietinho na tua. Escuta bem. A colheita é de quem semeia, tá? Amém. Você tem que ficar chateado em saber que você não participou daquela campanha financeira da igreja. Porque na verdade, enquanto todo mundo chama isso aqui de mesa, mesa aos nossos olhos, aos olhos de Deus, aqui é uma terra fértil que Ele colocou para você colocar a tua semente. Só tem colheita se você semear, filho. Então se você não semear, não vai ter colheita. Mas você gostou, né? Que aquele irmão, bem financeiramente, ele bancou. Tu fica triste com isso. Você perdeu a oportunidade de participar. E agora que não consegue. Tem oferta aqui, irmãos. Ontem eu estava em mais pequeno. O pastor preparou tudo para mim. Preparou a cantina, preparou tudo. Irmãos, os irmãos não deram. Fui lá com a minha esposa. Irmãos, eu não, de coração. Eu quantas vezes eu vou na cantina da igreja, eu oferto na cantina sem comer nada. Porque nós temos que ser um semeador. A Bíblia diz: para quem Deus dá semente? 2 Coríntios 9:10 parece. Deus dá semente ao que? Semeia. Se tu retém, filho, tu não prega mais, por que Deus vai te dar mensagem e tu não prega mais? Sai pregando. Depois do primeiro sermão vai dar o som. Mas por que Ele vai te dar uma música se você é aquela que não canta? Ei, seja ousado, entra. Ó, a igreja é o lugar mais rico da terra.
É aqui que a gente aprende. E aí eu pergunto para você: eu não devo sim? Eu não fui? Queridos, posso falar com você? Aquele garoto foi. Ele podia ter falado, sabe o quê? Os policiais estão ali, eles me tragam. Eu não podia falar isso. Mas ele fez isso? Não. Mas tem hora que a gente faz. É. Irmão, não vai, por que eu vou? Todo mundo chega atrasado, por que eu tenho que chegar lá? Você é todo mundo? Na corrida dos ratos, mesmo que você seja o primeiro colocado, você vai ser um rato. É melhor você ser o último colocado no voo das águias do que o primeiro colocado na corrida dos ratos. Bota a coisa na tua cabeça. Deus está chamando você para construir uma nova história. Deus está chamando você para influenciar pessoas. Para de ficar indo, eu estou seguindo aquela pessoa, mas aquela pessoa está indo para onde? E aí, irmãos, a gente reúne aqui nesse momento, sabe para quê? Para falar assim: o que esse garoto foi fazer? Aí o pastor aqui falou, e a irmã falou: no final, eles vão levantar, o trânsito passou, resolveu o problema só dele ou de todo mundo? Eles bateram a mão assim, bate aqui, bate a mão aqui assim, aqui. Celebrar. Eu queria perguntar: você tem celebrado da tua igreja? Amém. Botou um piso? Celebra. Amém. Comprou uma mesa de som? Celebra. Manda bater palma 10 vezes. Bota um bolo, bota bola, qualquer coisa. Comprou cadeira? Celebra. Celebra. Celebra tudo, filho. Comprou um microfone? Celebra. Quando você celebra nas pequenas coisas, as grandes coisas vão chegar. Mas tu não celebra. Tu é ingrato. Tem que mostrar para Deus que tu é grato. Senhor, obrigado. Senhor, microfone, a gente não tinha. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quantos leprosos Jesus curou de uma vez só? 10. Quantos leprosos voltaram para agradecer? Nenhum. O que voltou era ele, leproso. Eu pergunto para você: olha a grande lição. A obra que Deus faz é o quê? Completo. Ele curou geral. Mas o que eu estou falando para você, o que eu estou falando para você, é porque tem uma importância em falar isso. Esse que voltou, ele é tão leproso quanto os que foram. Não foi só ele curado, não. Olha o que Jesus falou. Não foram 10. Me ajuda, irmão. Não foram o quê? 10. Onde estão? Os 9. Os 9. Sabe o que Jesus está querendo dizer para a gente? Ele sabe quem ele abençoou. Ele sabe quem ele abençoou. Não adianta você falar que tu não foi abençoado, porque ele sabe quem ele abençoou. Amém. Aí ele não foram 10? Só voltou este estrangeiro? Onde estão o quê? Os 9. Tem hora que você chega aqui, ó, no gasoso flash da igreja, e tu traz aqui uma oferta de 20 reais. Mas Deus sabe que Ele te abençoou o suficiente para você ter ofertado 50. Ele sabe disso. Tem pessoas que tratam Deus igual aquele cara que joga água no vidro do carro. Tu dá 2 reais para ele. Por que nem quer tratar Deus igual também? Deus faz isso contigo. Deus te dá ar, oxigênio. Irmãos, eu estava na Carolina do Norte pregando com o pastor Cleiton Gilbert, e de repente quando entrou com um tambor de oxigênio aqui, tambor de oxigênio, eu lembrei de uma história que eu assisti. Um homem que paga $600 por semana, pastor, para andar com um tambor. Quantos dólares ele paga por semana? $600. Aí o pastor Gilbert, Douglas, sabe quanto que ele paga por semana para ficar com esse balão, para ligar no pulmão dele, para cima para baixo, levar para o banheiro, corre isso, ele paga $600 por semana. Quantos dólares por mês? $2.400 por mês, só para
Meu Deus. Porque você respira. Mas você já foi capaz de ofertar R$ 2.400 para o Senhor? Tu não foi capaz de ofertar na obra do Senhor? E olha, eu não sou pastor dessa igreja, não vim pegar oferta para mim, não recebo nada. O que eu estou falando para você é para você pensar em você mesmo. Porque a gente trata Deus muitas vezes de qualquer maneira. Lembra quando Jesus chamou para Pedro? O que Jesus falou para Pedro? Alguém sabe? Aqui. Pedro, tu me ama mais do que estes outros? E ele falou o quê? Sim, né? Sim, Senhor. Eu Tu sabe que eu te amo. te amo. Jesus ficou comovido com aquela fala? Não. Ele falou para ele o quê? Isso. Ah, tu me ama mesmo? Então apacenta nos rebanhos. Todas as vezes que você fizer uma declaração para Deus de amor, Ele vai te dar um trabalho. Sabe o que é? Esse negócio de ficar falando aleluia, glória a Deus toda hora que a gente fala, a gente é crente, a gente gosta. Mas isso não é suficiente. Assista, ouça uma música, Get Worship, de um grupo Get Worship. Está cantando agora. Ele falou assim: o que darei ao Senhor além do aleluia, senão aleluia? Gente, eu estou ouvindo essa música o tempo todo, que é a minha música do momento. Ele fala sobre agradecer. Você já lidou com gente ingrata? Dói. Pastor Rogério, eu estou lidando um tempo já, há 2 anos e meio, com uma pessoa que me fez uma gratidão tão grande. Pastor, me doeu tanto e me dói. A ingratidão arranca o espelho da gente, não arranca. É a decepção. A gente só se decepciona com pessoas que a gente acredita. Você nunca se decepciona com o inimigo. E sabe o que acontece? Eu passei por isso. E aí, pastor, eu fico pensando, eu não quero fazer com Deus o que estão fazendo comigo. Amém? Amém. E aí, Jesus de novo pergunta para ele: Pedro, Tu me amas? e ele, sim. Imagina um marido falando para a mulher o tempo todo: gata, ele te ama, mas não leva ela para o restaurante, não compra uma roupa para ela, não libera o príncipe caprichado, só sabe falar que eu te amo. Isso é bastante. Seja o contrário. Agora não adianta o cara para mim só restaurante de roupa, mas nunca fala. Ela quer ouvir também. Essas coisas precisam caminhar juntos, amém, irmão? Eu tenho que trabalhar para Jesus, mas eu tenho que falar aleluia também. Eu tenho que trabalhar para Jesus, mas eu tenho que falar glória a Deus. Mas eu só não posso ficar falando glória a Deus, aleluia, para a direita, para a esquerda, para todo lado. Mas aí, irmão. E aí, o garotinho foi olhar e celebrou. Eu queria, já caminhando para o final, passar para você uma passagem da Bíblia que eu queria que você guardasse. 2 Crônicas 20. Enquanto vocês procuram, eu queria falar para você, até que o fulano é bom. O pastor já falou uma coisa muito interessante. Aqui, ó. Aprenda a valorizar, com todo respeito, irmãos, aprenda a valorizar esforços que foram feitos com sinceridade, com amor. Ele falou o nome de uma pessoa aqui que eu admiro muito, admiro mesmo, que é o deputado Marcelo Ribeiro, que na ocasião era senador. As igrejas a vida toda pagando IPTU, só que a gente presta serviço para essa sociedade o tempo todo. A igreja agora, graças a Deus, a graça à emenda que ele fez na Constituição, irmãos, a igreja está imune do IPTU. Amém. E se você pagou, você pode, sabe o quê?
Teve outro pastor que resgatou 30 mil. Pega esse dinheiro e envolve no trabalho social, compra coisas para a igreja. Ei, mas eu aprendi. Eu fiz um vídeo para ele. Aqui, ó. Eu fiz um vídeo para ele. E se você um dia quiser fazer, vai ser bom. Eu fiz um vídeo dizendo muito obrigado. Porque, irmãos, a gente está lidando num tempo onde as pessoas não fazem nada para a gente e a gente ainda agradece. Mas a gente não agradece quem de fato faz. Eu fico tão feliz porque eu vejo que vocês aqui têm uma estratégia boa de trabalho. O pastor falou uma coisa aqui que eu vesti essa camisa. Vocês não precisam. Vocês têm força, na verdade, o pastor não merece. Não é o governador que marca a agenda comigo, não. Sou eu que marco a agenda no lugar do governador. Sabe por quê? Porque a autoridade está com a gente. Amém. Está com a gente. Segunda Crônicas 20, você achou? Alguém pode ler para mim o versículo 1? Pode ler? Depois disso, os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns dos neemitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar da Síria. Eis que eles já estão em Azazul, Tamar e em Guete. O versículo, olha só o 2 agora, presta atenção. Então, 3 agora, né? Então Josafá teve medo. Tá bom. Então Josafá teve medo. Irmãos, então Josafá teve medo. Posso falar uma coisa para você? Eu estou encerrando. O ministério tem hora que dá medo. Os desafios não causa, gente. Você passa por isso. É medo. Eu queria dar uma dica para você. Primeiramente, falar para você que é normal ter medo, tá? Não fique pensando que você é menos pastor do que ninguém porque você teve medo. É normal ter medo. É normal. O que não é normal é ficar com medo o tempo todo. Quando você está enfrentando um problema, você não pode permitir que aquilo te afunde. Aquilo tem que ter um impulsionador para você. Amém? Se você ver o versículo que ele vai ler, lê para mim, pastor. Termine de ler. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Amém. A atitude do líder é identificar o problema, causa um pânico, causa um medo. E, gente, a gente comprou as cadeiras e agora mesmo a gente vai pagar essas cadeiras. Tem hora que dá medo, não dá? Mas aí o que o pastor faz? Bota a igreja no joelho. Vamos orar, vamos clamar, vamos buscar o Senhor, vamos jejuar, vamos fazer vigília. Sabe por quê? Porque o socorro vem do Senhor. Aleluia, Jesus. Posso falar para você? Deus age diretamente proporcional à sua fé. Sua fé. Mas aí, ele fez só isso, ele só clamou o Senhor. Irmãos, ele convocou pessoas para orar. Eu queria que você aprendesse a não andar sozinho, pastor. Quando você anda sozinho, você está se enterrando. Procura ter um amigo, procura ter um amigo. Procura ter com quem você possa conversar, porque você é um ser humano normal. Você precisa desopilar, botar para fora. Você precisa conversar com alguém dos seus medos, dos seus desafios. Você precisa falar. Não fica achando que você é super-homem, porque você não é super-homem. Você só é um ser humano que tem um ministério, uma responsabilidade diferente. Procura alguém para conversar, procura alguém para dialogar, procura alguém para falar dos seus medos, das suas angústias. Quem está entendendo? Só não pode ser a sua ovelha. Procure alguém igual, parecido, do ministério, da igreja, né, pastor? Lá no retiro dos pastores, sabe como é que a gente faz? Lá, irmão, a gente fica a semana toda dentro do retiro, aí no acampamento batista, reunido ali. Mano, fica a semana toda lá, e um senta do lado do outro, bate um papo. Irmão, às vezes quando tu vê um colega chorando, tu vê, irmãos, lá tem um jardim de oração,
Você precisa achar alguém para você conversar, por favor. Acha alguém para conversar. Eu vou te dar uma estratégia do ministério. O que eu aprendi no meu ministério. Antes da mensagem, não deixa ninguém chegar perto de você para contar problema. A minha esposa sempre me protegeu. Eu amo minha esposa. É a minha gata. Irmãos, eu estava sentada no meio dela. Ninguém chegava perto de mim. Aí eu olhei, mentira não. Porque agora eu vou alimentar a igreja. Ele tem que estar protegido. Aí alguém olha, não, pastor. Antes da mensagem, ninguém fala com o pastor. Porque você pode sofrer um desequilíbrio emocional. Está entendendo? E a mensagem que ele falou a semana toda, joga tudo no lixo. Bota um diácono perto de você, bota alguém para resolver esse problema. Meu irmão, tu não vai conseguir resolver mesmo naquele momento. Então procura ficar destacado. Quando eu falo que você é a boca de Deus naquela hora, você está entendendo? Eu pergunto a você, você não está sendo alimentado agora? Não está sendo bom agora? Porque eu estou equilibradamente emocionado, espiritualmente também. Mas se eu tivesse desequilibrado emocionalmente, eu não conseguiria produzir aqui. E para encerrar, eu queria falar que você precisa cuidar de você mesmo. Paulo diz assim, a Bíblia fala o tempo todo, né? A Bíblia não fala assim, como Jesus fala, ama o teu próximo, né? O mandamento. O que Paulo disse para Timóteo? Cuida, irmãos, cuida de ti. Como é que está teu emocional? Em frangalhos. Irmãos, eu já fiquei em frangalhos. Só que eu fui treinado para pressões no meu período militei, quando eu era militar. Eu fiz parte de uma organização onde eu era atenção o tempo todo. E talvez a minha família, muito estrutura emocionalmente boa. Mas eu conheço colegas que ficam deitados no colo da esposa, porque entrou num profundo estado de depressão. Eu cuidei de um colega agora. Ele passava a semana toda com a cabeça no colo da esposa, chorando, pastor de uma grande igreja. Sabe por quê? Porque ninguém pode saber que ele fica doente. Ele é o tal. Nós somos seres humanos e vamos adoecer. E talvez vamos adoecer até mais se não admitirmos que podemos adoecer. O pastor tem que tirar uma férias por ano. Mas tem que tirar. Mas quem tem que decidir isso não é a igreja, é você. Eu vou falar por quê. Estão prontos? Porque quando você está desgastado emocionalmente, você vai desgastar a igreja emocionalmente também. Você, quando está desgastado emocionalmente, você começa a ter palavras amargas. E você começa a ferir a igreja também. É hora de sair de cama. Aí você fala, mas o pessoal vai embora. Engraçado, né? Foi você mesmo que trouxe todo mundo para aquela igreja. Não, meu filho. Muitas vezes essa igreja vai embora, você vai embora, o outro pastor vai chegar lá, e você que se matou. E a sua mulher perdeu o seu esposo, e os filhos perdeu o marido. Porque se ser pastor, você é marido e pai. Roubaram o pai dela, roubaram o pai. Quer dizer que roubaram o pai daquela menina, roubaram o marido daquela. Ei, calma! A culpa não é da igreja sua, porque não está sabendo administrar isso. Recomendação da ordem sabe qual é a recomendação da Organização Mundial de Saúde? Porque a Organização Mundial de Saúde aponta a atividade pastoral como atividade de risco de morte alta. É que você tire 2 férias por ano, 15 dias em janeiro e 15 dias em julho. Essa é a recomendação.
Eu estou falando para você, se você quer continuar. Eu não venho aqui, gente, eu moro longe, eu não sou seu vizinho. Como eu vim parar aqui, só por conta de Deus. Daqui a pouco eu vou embora. Mas aprenda uma coisa: se Deus me trouxe aqui, Deus me trouxe aqui para curar muita gente. Para você saber uma coisa: você tem que tirar suas férias. Você tem que cuidar de você. Olha o que Jesus falou: ama o teu próximo como a ti mesmo. A sua primeira tarefa não é amar o próximo, é amar você. Cuida de ti, cuida da tua emoção, cuida do teu físico, cuida do teu tempo. Tem hora que você precisa ficar pensando em nada mesmo. Fica lá. Tem hora que você tem que ter o teu momento, cara. Seja pastora, seja pastor. É um ser humano. O desgaste emocional da atividade pastoral é muito grande, você não tem ideia. Você não tem ideia. E Josafá venceu aquela batalha, porque ele não venceu sozinho. Amém. Ele chamou a galera: vem pra cá. Eu não vou nem contar o texto, porque o texto é muito profundo. Mas uma coisa eu vou falar para você: ele chamou todo mundo. A gente precisa de pessoas, porque gente precisa de gente. Por isso que você vê aqui nessa reunião: o pastor adora se isolar. Eu sou de uma denominação, vou falar baixinho, tá? Só tenho um colega aqui comigo. Eu sou de uma denominação, irmãos, pensa num ser que se isola, é pastor Batista. Eu não sei como é que é as outras denominações. E a gente é instruído o tempo todo a não se isolar, é ou não é? Mas a tendência, sabe qual é? Parece que os pastores, de modo geral, eles têm uma tendência de se isolar, eles não se envolvem. Que isso? Se envolva, conversa, troca ideia, aperta a mão, senta. Para com essa história de você achar que você é semideus, que tu não é semideus, que tu não é nada disso. Só é um homem chamado por Deus, que tem uma responsabilidade muito grande, mas que precisa conversar, precisa olhar, precisa apertar a mão. Precisa disso, cara. Abrir teu coração, chorar, botar para fora. Tem um montão de lágrimas guardadas contigo aí que não veio para fora ainda, mas daqui a pouco vai sair. E a cura, se ela não sair por aqui, ela vai se transformar numa doença em você. Meu desejo é que Deus te abençoe, porque o Josafá saiu vencedor. Aleluia. Os moabitas, os amonitas, os seiritas vieram trazer morte. O que eles deixaram? Riqueza. Passaram 3 dias na catando bronze, prata e ouro.